Oi, Gil, que Deus abençoe você. E hoje, mais uma vez, trouxemos esse grande amigo, Dr. Vinícius Bravo. Ele é médico do aparelho digestivo e vai conversar hoje com a gente falando sobre obesidade. Vinícius, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande receber você aqui novamente no nosso programa. Obrigado mais uma vez pela honra, Rafa. O tema, a obesidade tem a ver com câncer? Infelizmente sim, entendeu? À medida que a gente percebe que as taxas de obesidade no país vêm crescendo, entendeu? A gente faz uma relação que a obesidade é fator de risco para alguns tipos de câncer, entendeu? Não só pelo excesso de gordura, mas também pelo hábito alimentar errado, que também pode propiciar alguns tipos de câncer, entendeu? A gente estima hoje em dia que no Brasil cerca de metade da população tem algum grau de excesso de peso, que vai desde um excesso leve até a obesidade considerada severa ou mórbida. Hoje em dia a gente tem algumas regras para indicar ou não a cirurgia, entendeu? Normalmente a gente usa uma fórmula que é uma conta matemática em relação de peso e altura para a gente graduar obesidade leve, moderada e severa, entendeu? Essa obesidade severa teria indicação cirúrgica, a obesidade leve a moderada dependeria muito de doenças associadas, né, que têm relação com obesidade, mas que possam trazer problemas não só cardiovasculares, mas articulares, hormonais e também alguns tipos de câncer. Em relação ao tratamento, vou falar da minha parte, o tratamento cirúrgico, né? A gente tem algumas cirurgias aprovadas pelo Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina e a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, entendeu? A mais realizada, que é a cirurgia de Capella ou a redução gástrica, que é popularmente conhecida, né, o bypass gástrico, são nomes como a gente determina, que a gente trabalha de uma maneira que a gente reduz um pouco o tamanho do estômago e modifica o trânsito do alimento no intestino de uma maneira que a comida não seja totalmente absorvida. E com isso a gente consegue uma perda de peso segura, prolongada, né, o paciente não fica naquele efeito sanfona, né, e com bons resultados, entendeu? O paciente perde peso, entendeu? Lógico que precisa ainda assim, mesmo com a cirurgia, precisa de um acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, tá? Para poder ter uma perda de peso adequada, entendeu? Não tenha risco de voltar a ganhar esse peso e emagreça com saúde. A gente tem, junto com acompanhamento com endocrinologista, ou nutrólogo, ou nutricionista, atividade física, a gente tem dieta, sim, que aí varia, depender do profissional, tá certo? Infelizmente tem aquelas dietas da moda, do verão lá, mas o ideal é ter um profissional especialista na área para orientar qualquer tipo de dieta que vai ser personalizada para o paciente. A gente tem uso de medicações, existem medicações para controlar a glicemia, diminuir a ansiedade, diminuir a compulsão alimentar, entendeu? São várias medicações no mercado. Tá? E a atividade física, né? E principalmente uma coisa que nunca deve deixar de ser focada pelo paciente é isso, é atividade física com dieta. Essa é a combinação mágica para conseguir uma perda de peso adequada e saudável e duradoura, entendeu? A cirurgia entraria no caso de uma obesidade mais severa ou quando você já tem alguma doença relacionada ao excesso de peso que tenha risco para o paciente, seja risco em qualidade de vida ou risco de mortalidade. Geralmente são doenças cardiovasculares, diabetes, principalmente essas duas. O balão intragástrico, que é o termo certo lá, ele é um tratamento endoscópico, entendeu? É feito por endoscopia, às vezes em clínica, às vezes em centro cirúrgico, com a ajuda do anestesista. E como é feito? A gente, através da endoscopia, a gente coloca um balão, uma bola insuflada
em torno de 500 a 600 ml de líquido e que vai dar uma sensação de peso, uma sensação de estômago cheio, de saciedade permanente. Com isso, o paciente não tem fome, diminui a fome do paciente, entendeu? Ele come menos e a gente consegue uma perda de peso. Tem alguns detalhes, entendeu? Precisa ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico parecido como se fosse preparar para a cirurgia. Outra coisa também, tem que ser trabalhado que o balão é temporário, entendeu? A gente tem habitualmente balões com duração de 6 meses, depois disso a gente recomenda retirar, tem que ser retirado. Tem alguns balões mais novos de 1 ano, entendeu? Mas mais do que isso a gente ainda não tem. Entendeu? Então, depois desse período, o balão tem que ser retirado e o paciente já tem que estar reeducado em relação aos seus hábitos de vida, atividade física, porque senão, na hora que a gente retira o balão, ele vai voltar ao estado natural de antes do balão intragástrico, entendeu? Com a chance de engordar tudo de novo. Em relação a resultados, o balão não tem uma taxa de perda de peso tão grande quanto a cirurgia. A gente estima mais ou menos alguma coisa entre 20% do peso, entendeu? Então tem que ver exatamente qual a indicação, qual é o paciente que se beneficiaria. Geralmente são aqueles pacientes com obesidade mais leve a moderada, que não tem indicação para cirurgia. E em alguns casos de pacientes com obesidade muito avançada, que tem risco para cirurgia, mas que precisa perder peso para chegar num nível de saúde que o risco cirúrgico diminua. Então a gente coloca o balão, entendeu? O paciente perde aquele peso, mas ainda tem indicação de cirurgia, mas está mais apto, com menos riscos para o procedimento. O que eu costumo conversar com os pacientes é que a decisão da cirurgia bariátrica não é só matemática, precisa que a pessoa queira. Por quê? Além da cirurgia, do risco cirúrgico, do medo da cirurgia, isso aí é próprio de cada pessoa, existem modificações. Vai ser modificado a maneira de se alimentar, entendeu? Vai ser modificado com a perda de peso, todo o seu ambiente social muda, geralmente para melhor, mas a gente também tem que identificar se a pessoa está apta a essas modificações da sua rotina, do seu dia a dia. Entendeu? E é isso que a gente pede sempre, entendeu? Para o acompanhamento psicológico, entendeu? É obrigatório no pré-operatório e a gente sempre orienta os pacientes para continuar esse acompanhamento psicológico para essas adaptações de estilo de vida, percepção corporal, alguma compulsão alimentar que possa ter alguma alteração psíquica, psicológica, que precisa ser resolvida antes, durante e depois do processo cirúrgico. Entendeu? A gente sempre orienta isso aí. Mas de uma maneira geral, eu tento não focar como uma decisão matemática. Não, se atingir o nível de peso é obrigatório operar. Não é bem assim. A gente tem que ser uma decisão pessoal e de preferência junto com a família, porque todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. É verdade. E assim, Vinícius, também uma coisa que a gente percebe assim, como é feita a cirurgia bariátrica? Pronto. A cirurgia é feita por videolaparoscopia, certo? A videolaparoscopia é um acesso menos agressivo, entendeu? Através de pequenas incisões, a gente tem instrumentais mais delicados, que a gente consegue entrar dentro do abdômen e fazer a mesma cirurgia de uma maneira que era feita antigamente por via aberta. Entendeu? E com isso a gente tem uma recuperação mais precoce do paciente, com menos dor, menos aderências, entendeu? E de um modo geral um retorno à sua rotina de vida bem mais rápida. E além do acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional, sim, que a pessoa tem que fazer dieta antes, tem a dieta logo após a cirurgia e vai ter dieta depois. Não é uma cirurgia para se livrar da dieta, se livrar da atividade física. Tudo isso continua, tá certo? Então o processo, além da consulta com o cirurgião, os exames pré-operatórios, vai ter exames específicos da cirurgia bariátrica, como tem exames específicos, exames para
como se fosse uma cirurgia normal, os exames gerais para qualquer cirurgia de maior porte. E também, às vezes, avaliações com cardiologista, endocrinologista, pneumologista, a depender de cada caso, de doenças que o paciente possa vir a ter junto com a obesidade, a gente vai pedindo outras avaliações. Vinícius, então assim, por exemplo, o tempo, né, da cirurgia é um tempo longo, ela interna antes, faz a cirurgia e no outro dia vai para casa? Qual é esse período? Às vezes, entendeu? A média é mais ou menos 3 dias de internação total, tá certo? Interna no mesmo dia da cirurgia, entendeu? Aí vai embora no segundo dia após a cirurgia, entendeu? Às vezes pode ir no dia seguinte, mas depende muito de como o paciente esteja, da rotina da equipe que operou. Varia um pouquinho isso aí, mas em média são 3 dias de internação. E a cirurgia em si, ela é longa? Hoje em dia, à medida que as equipes vão desenvolvendo habilidade, entendeu? O tempo cirúrgico reduziu bastante, entendeu? Estima-se que em média alguma coisa assim entre 1 hora e meia de tempo cirúrgico, né? Lógico que tem um tempo de preparo, entrar no centro cirúrgico, anestesia, mas o tempo cirúrgico, por conta do cirurgião, em torno de 1 hora mais ou menos. Entendi. Então eu queria que você deixasse agora um recado para todas aquelas pessoas assim, que como a minha tia, sabe que é o caso cirúrgico, né? E que é uma obesidade severa, né? E que não tem coragem, na verdade, de fazer a cirurgia, com medo. Então, a cirurgia bariátrica, ela não é um procedimento recente, ela já está no mercado há mais de 20 anos, entendeu? A maneira como é feita hoje em dia, ela já foi estabelecida há mais de 20 anos, comprovada pela literatura, comprovada pela própria experiência dos pacientes, certo? A gente, como cirurgião, o que é que orienta? Procure algum familiar, algum amigo, um vizinho que tenha sido operado, tá certo? E converse. O que é que teve de bom que veio? Pergunte também se teve algum problema, entendeu? Alguma coisa que não gostou, outra que não gostou, e comece a pesquisar e tirar suas conclusões. E lembrar sempre, apesar de ter as indicações matemáticas, ainda é uma decisão muito pessoal, porque vai envolver modificações na sua maneira de comer, no seu estilo de vida. As modificações normalmente, no longo prazo, compensam muito os problemas de saúde, entendeu? De estética, de percepção pessoal que a pessoa tinha antes, entendeu? Por isso que a gente opera, entendeu? Para trazer o benefício para o paciente. Não só a gente, como cirurgião, médico, na verdade, a gente vai focar primariamente em doença, né? Prevenir doença cardiovascular, prevenir diabetes, prevenir lesão articular, entendeu? Mas os ganhos em termos de estético, de qualidade de vida de modo geral, são muito bons. Entendeu? Mas, se está na dúvida, procure informações com as pessoas ao seu redor. Entendeu? A maioria das equipes trabalham não só com a consulta médica, com nutricionista, psicólogo, mas com reuniões onde pacientes vão lá tirar dúvida, dar depoimento se quiserem, e com isso você pode tirar sua dúvida. Entendeu? E lembrar sempre, não é uma cirurgia de emergência, não é uma cirurgia obrigatória, dá para pensar com calma e a gente prefere que venha bem pensado, tanto o paciente consciente do que quer, como a família apoiando também. Vinícius, e algum caso assim que vem assim na sua memória de algum paciente que estava ansioso para fazer e quando fez viu que foi uma opção muito boa? Você lembra de algum caso assim de algum paciente? Tenho sim, tem uma paciente que chegou, tem uma conhecida minha, né, lógico que eu não vou falar o nome, ela entrou no consultório, deu boa tarde e veio me perguntar sobre cirurgia bariátrica e começou a chorar, entendeu? Porque ela tinha na cabeça de que ela chegou naquele momento da cirurgia como a perdedora. Ela tentou tudo, tentou dieta, tentou exercício e não conseguiu. E aí eu fui conversar com ela, tá certo? Não é bem assim, entendeu? E aí expliquei, matematicamente, na estatística, um certo nível de peso, existe uma dificuldade de se perder peso a longo prazo, de manter essa perda de peso só com tratamento clínico, entendeu? Não é que seja impossível, mas estatisticamente é mais difícil, entendeu? E que o tratamento da obesidade não é só como era antigamente.
gordinho safado não fecha a boca. Não é bem assim. Tem muitas variáveis, entendeu? Tem a maneira como a pessoa é criada, tem crenças em relação à alimentação, entendeu? Tem o próprio ambiente, entendeu? Que a gente chama de genética, mas a genética é a maneira como a família prepara a comida, como se reúne em torno da mesa. Tudo isso passa e tudo isso fica como costume da gente e é difícil tirar, entendeu? E além de outros fatores, que a nutricionista vai intervir, o psicólogo vai intervir, o próprio endocrinologista, existem doenças que aumentam o peso mesmo, que tem que ser investigadas no pré-operatório também, entendeu? Então, a obesidade não é encarada hoje em dia como era antigamente, que é só uma questão de querer ou não querer emagrecer, entendeu? Tem muitos fatores envolvidos, entendeu? E não é uma questão do paciente se sentir perdedor. Talvez ele não tenha tido acesso a todas as oportunidades, né? Mesmo que no final das contas esse paciente decida por não operar, mas pelo menos ele saiu consciente de que existem alternativas, entendeu? No final das contas o paciente está super feliz, entendeu? Se empolgou com a academia, agora recentemente fez plástica, está muito feliz, né? E é um dos casos assim que eu vislumbro que na verdade, ela veio procurar informação, mas hoje em dia é ela que me ensina. Pois é, Vinícius, olha, que bate-papo esclarecedor. Obrigado, demais. É sempre importante a gente conversar, né, sobre saúde, sim, porque é nosso bem mais precioso. Nosso bem mais precioso, então você, né, já sabe que vai vir outras vezes. Okay, obrigado. À tua disposição. Obrigada a você, Vinícius, sempre. Gil, meu amor, segue com você. Deus te abençoe e um beijo no coração de todos.